Tem notícia também de mercado da bola, né? O Luan Cândido, que é um menino formado na base do Palmeiras, 18 anos, foi negociado com o RB Leipzig da Alemanha, atualmente terceiro colocado da Alemanha. O Luan estava, né, no Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, recentemente disputado no Chile, e é uma grana altíssima para um menino de 18 anos. O Palmeiras vai receber logo de cara 35 milhões de reais. Esse valor pode e deve subir pelo seguinte: 35 logo de cara. A partir do momento que ele fizer o seu 5º jogo pelo time alemão, o Palmeiras recebe mais 9 milhões de reais, chegando aí a um total de 44 milhões de reais. E o Palmeiras também tem direito a 15% numa transferência futura do Luan Cândido. Então o Palmeiras recebe aí uma boa notícia para os cofres do clube e tenta, no Clássico, vencer em 2019 o seu primeiro clássico, né? O Palmeiras acabou sendo derrotado dentro de casa pelo Corinthians, depois também dentro de casa empatou com o Santos, agora sai como visitante, jogo no Pacaembu, para tentar a primeira vitória em clássico e para já garantir a próxima vaga, a vaga para a próxima fase no Campeonato Paulista, Rizek. Obrigado, Curi. Essa questão da venda de jogadores jovens, a gente não pode analisar só o valor pelo qual o atleta é vendido, porque as cláusulas hoje, às vezes o valor parece pouco e lá na frente o clube ganha um dinheirão com as cláusulas. É o caso do São Paulo com o Militão. A venda do Militão do Porto para o Real Madrid vai fazer o São Paulo embolsar 34 milhões de reais, né, como clube formador. E se você colocar outras cláusulas no contrato de rendimento e artilharia, etc., isso pode subir muito mais. Então a gente não pode analisar só o valor pelo qual o jogador é vendido. Não que o valor tenha sido baixo, pelo contrário. Renato, um grande abraço para você, obrigado e até a próxima. Valeu, Rizek, abraço para vocês, bom programa por aí. O grupo do Palmeiras, citado pelo Renato, só na tela, Palmeiras ganhou o jogo, avança. Todos os outros grandes estão em situação confortável. Eles provavelmente vão se garantir, porque tem outros resultados, ainda que São Paulo vença, eles vão se garantir já nessa rodada. O São Paulo é o único dos grandes que está com uma situação mais tensa. Diga lá, Casão. Eu ia falar o seguinte, é bem discutível essas coisas. Eu sei que o futebol virou um grande negócio, né? Então não dá para falar que o Palmeiras está errado fazendo essa organização que o Palmeiras tem hoje em dia. O Palmeiras hoje ele compra grandes jogadores e vende todos os jogadores dele jovens, não revela ninguém. Não tem ninguém revelado no Palmeiras jogando no time principal, nem no elenco de 22, tem? No elenco... Mas não vai jogar. Mas não vai jogar. Aí o que né? acontece? Esse garoto é bom, senão não seria vendido dessa forma. Vai lá para... Vai para a Alemanha. Alemanha. Beleza, é um time interessante esse. Daqui 4, 5 anos, tomara que ele dê certo toda a vida para ele, ou mesmo no Leipzig, ou indo para um Barcelona, ele é convocado para a seleção brasileira. Aí nós vamos ficar discutindo aqui. Quem é o Luan? O que ele fez no Brasil? Como que joga na seleção brasileira? Aí não tem identificação com a camisa da seleção brasileira. O torcedor não conhece esse jogador. Aí todo mundo sai, inclusive eu, porque isso tem que falar, matando em cima de um... não sabe o valor que tem a camisa da seleção brasileira. Não tem muita responsabilidade, ou compromisso, ou comprometimento na Copa do Mundo. E começa a vir um monte de história que vai acontecer mesmo, cara. Então é melhor já se preparar para isso, que esse moleque tem talento e pode acontecer isso, e tantos outros do Palmeiras, do Corinthians, ou de qualquer time do Brasil, podem sair com essa idade, e depois nós vamos ver eles na seleção brasileira, e a gente começa a comparar, mas quando a época do Ronaldo, a época do Rivaldo, a época do Romário, ou do Sócrates, Cerezo, Falcão, puta, Copa de 70, é só isso que vai sobrar pra gente. Só memória. Só memória. Para os torcedores brasileiros, que vão crescendo, e para a imprensa, que vai modificando, vai aparecendo, vai ser só memória. Até chegar a ter uma imprensa e um torcedor que não tem memória. Ô Casão, o que você falou eu acho sensacional, porque assim, a minha geração, que é forjada no time de 82, a mística em torno do time de 82... se explica muito também porque você tinha ali o maior jogador do Flamengo, o maior jogador do Corinthians, os maiores do Atlético Mineiro. O segundo maior do Flamengo, junto com o Zico, era o Júnior. O cara que tinha acabado de sair do Inter, que era o Falcão, o zagueiro do São Paulo, que era o Oscar, o goleiro do São Paulo, o centroavante, não sei se o Chulapa era do Santos já, São Paulo. Era do São Paulo ainda. Tinha o Careca que machucou, você tinha o Leandro... Luizinho e Cerezo do Galo, o Éder. Então, assim, todos eles tinham uma ligação muito forte com nossos clubes e com o nosso imaginário de torcedor. Vamos pensar na seleção que
pode ir a campo na próxima Copa. Olha quantos jogadores que ou não tem ou tem uma história mínima nos nossos clubes. O Ederson, a carreira dele é toda na Europa. Zero. Fabinho, teve uma passagem pelo Fluminense, mas a vida dele é toda na Europa. Marquinhos, formado no Corinthians, mas a vida dele é toda na Europa. Militão. Danilo. Danilo ainda jogou. Foi campeão pelo Santos. Foi campeão ainda jogou um da pouco. Libertadores. Casemiro ainda jogou um pouco. Ainda jogou um pouco. Firmino. Totalmente Jogou lá. um pouco também. Mas a carreira dele é totalmente lá. David Neres. Totalmente lá. Então, assim, a gente vai ver uma seleção cada vez mais com jogadores que não têm história nos nossos clubes. Então, mas Felipe o problema... Coutinho não jogou nada Felipe no Vasco. Coutinho. Então, o problema até é maior, quer dizer, porque assim, até 2022 ainda vai ter gente da imprensa, gente da torcida que tem memória de jogadores de seleções que jogavam aqui. Passa para 2026, 2030, quando chegar lá na frente, a torcida que vai existir e a imprensa que vai existir não vai ter memória de seleções com jogadores que viram jogar no Brasil. Vai ser outra memória. Vai saber da história. Que, por exemplo, eu sei da história de 62, 58. Eu não tinha nascido, eu não vi a seleção jogar, mas eu ouvi falar. E é isso que vai ser. Em 2030, eles vão ouvir falar da seleção de 82, vão ouvir falar de 94 e vão ouvir falar daquela de 2002. Mas ter visto a seleção, por exemplo, você viu o Ronaldo jogar aqui, depois você viu o Ronaldo ser campeão do mundo, fazer os gols na final, depois ele voltou para cá, você viu ele jogar no Corinthians. Não vai existir mais isso, cara. Não vai existir mais isso. Não vai ter torcedor que viu o número 10 da seleção brasileira jogar aqui. Não vai ter. Não vai ter imprensa que viu o jogador vai jogar aqui. É normal. Não é normal, não. Não, é assim, Porque gente que não vai vir, porque quem viu morreu. Normal. Não é normal, não. Não é isso que eu tô falando. Assim, Eu sei. você perde identidade. Você perde identidade. Perde identidade. Você perde identidade. Perde identidade. Vai ser uma seleção, vai ser um outro tipo de... Mas tem que se adaptar aos tempos do hoje. Sim, mas só nós, né? Nós. Porque as outras seleções não vão ter esse problema. As da Europa estão vendo todos os jogadores deles jogarem lá e depois vão para a seleção deles. A nossa seleção, o país Brasil, que é aquele que me interessa, a Argentina não me interessa, me interessa o Brasil, que era o país do futebol, que era o tricampeão do mundo, depois tetra, depois penta, o país que sempre revelou os melhores jogadores do mundo, o país do Pelé, não vai ter, gente. Não vai Você ter. pode até ter bons jogadores e grandes seleções, mas a identidade, a sua relação com o jogador é outra. Pode ser até campeão do mundo, pode ser que a seleção seja fantástica lá, mas a gente não viu os caras jogarem aqui. Sua relação com o jogador passa a ser outra. Então vamos começar a ver só na base. É isso. Mas tem que Por isso começar a ver por isso que eu torneio falo. de aspirantes. Então, por isso que eu falo, sou fã do Lucas Santos, porque eu aproveitei a Taça São Paulo para ver se o Lucas Santos jogar. Porque daqui a pouco ele vai embora, vai fazer 3 partidas do Vasco e ninguém vai ver o Lucas Santos jogar. Você viu, Caio, o Lucas Santos jogar? Como eu vi o Anthony, que está jogando eu muita bola também. pelo São Paulo. Eu Sabe também. o que acontece? Eu assino embaixo o que o Casa falou, todos nós gostaríamos que não fosse dessa forma. Mas a bola que o Pet está levantando é que não adianta a gente só se lamentar. Tem que haver uma mudança de legislação. Se lá atrás a Lei Pelé, para a nossa geração, foi super importante, porque significou uma tomada de decisão, um pouco mais de liberdade, para a gente não ficar preso às decisões do clube, hoje tem que criar mecanismos de proteção aos clubes. É só uma coisa, eu não estou me lamentando, é só fato mesmo. Eu acho que a gente tem caminhos mais simples que não precisam passar só por mudança de legislação. Pode se mudar os clubes podem ficar mais fortes financeiramente e ter que vender menos. O Palmeiras é forte financeiramente? O Palmeiras é forte. O Palmeiras teve que vender o menino, sabe por quê? E aí não é opinião, é informação. Porque senão ia começar a atrasar salário. Porque na hora que o Palmeiras começa... Vende um medalhão. Então, peraí. Vende um medalhão. Então tem erro na administração. Atrasar salário tem algum problema. Então tem erro na administração. Todo mês chega Não jogador contrata novo lá, tanto aí pra tem algum não ficar com risco problema. de dever ninguém. Se a opção é comprar 30 jogadores e pagar 800 mil reais para os caras por mês, então não se lamenta se vai deixar, não vai faltar salário. Aí eu não concordo, Caio. Desculpa, mas eu não concordo. Não é comigo. Não, não concordo com eles. A gente nunca vai competir por questões financeiras Palmeiras, agora eu tenho. com as principais ligas da Europa em igualdade. Mas o nosso campeonato pode ser mais forte, pode ser mais rentável, os clubes podem ficar mais fortes e depender menos da venda de jogador para sobreviver. E aí a gente pode ter uma realidade melhor. Esse é o mundo ideal que todos nós gostaríamos que existisse. Do que só mudar a legislação. É um trabalho de formiguinha que a gente só vai colher resultado a longo prazo. Né? O fato é esse. O que eu quero dizer é o seguinte, na hora que você segura Dudu, na hora que você segura Bruno Henrique, que tem propostas milionárias,
você se sente... E aí eu não vou falar só do Palmeiras, de uma maneira geral. Sabe o que impacta financeiramente na maioria dos clubes, além de demissão e contratação de treinador? Que quando você demite um cara, você tem que pagar a multa rescisória desse cara, você traz outro, então você paga 2 salários. São as dívidas trabalhistas de processos de 10, de 15 anos atrás. E que, de repente, chega um advogado e trava a tua renda, e trava uma venda. É essa dificuldade, uma das grandes dificuldades que os clubes têm hoje em dia. Então, não estou justificando e não estou dizendo que é o correto, só estou dizendo que a hora que o Palmeiras vende um Luan Cândido, que é um lateral esquerdo que pode trabalhar mais ofensivamente, que começou no banco na última Copa, na última Sul-Americano Sub-20 e acabou como titular, porque tem muita qualidade, é porque ele chega uma hora que ele fala, ou eu vendo o Dudu, ou eu tenho que fazer caixa aqui. Não, e aí eles estão fazendo uma opção. Ou não compra tanto. Ou não compra tanto. Mas- Se segura o Dudu, se segura o A Lucas. política do Palmeiras, eu fiz uma pergunta, presidente, né? A gente entrevistou o Gagliotti. presidente. O Gagliotti foi? Então, tem 5 jogadores do Sub-20 na seleção brasileira Palmeiras. Vai ser aproveitado? Nenhum. Não, um já foi vendido. Não. Vai ser algum aproveitado? Não. Porque é política dessa. Então, não dá. Então, esse jogador nosso não pode jogar no time principal, mas pode jogar na Alemanha, time principal. A É gente- a política, é entendimento. Precisa ter 30. Eles não podem É um fazer. caminho que eles Eles seguiram, não que eles podem estão- fazer eles parte tomaram a decisão de que seguir. tenha, que o Palmeiras tem agora, ou qualquer outro clube que tenha aqui 30 jogadores bons, fortes no recorde. Eles não fazem concorrência desses 30 jogadores, tem outros melhores. Então, aí eu Ayrton penso Lucas, assim, cara, surgiu ano passado. Então, Pergunta para as pessoas, pro público médio. Eles já esqueceram do Ayrton Lucas. A gente vai, daqui a alguns anos, a gente vai ver ele brilhando em algum clube. Ele tá na Rússia agora. David Neres. David Neres. Luiz Caramba. Araújo. Vamos ver a Liga dos Campeões. São Paulo, que esse se lateral vendeu nem esquerdo do jogou. Corinthians já vai embora, já foi. Carlos Augusto. Carlos Augusto. ainda não, tá. Mas vai embora já. Carlos Augusto, do Corinthians. Eu acho lateral até esquerdo. que quando começou essa Liga dos Campeões, o Brasil era o país que tinha mais jogador, mais nacionalidade, se eu não me engano. Se a produção puder me ajudar. É isso, a gente é muito exportador. Por isso que hoje eles usam alguns mecanismos de segurança, que é a segunda venda. Além do direito de revelar jogador, que aí a FIFA te dá um mecanismo de dar um percentual da venda. Revelar formar jogador. Formar jogador. Hoje, o que eles fazem? Eles tentam... E aí é um outro erro que eu acho que os clubes cometem, e o São Paulo especificamente cometeu. E o Corinthians está nesse entreveiro com o Romero justamente por causa disso. Chega um momento que você sabe, e a legislação te permite que com 6 meses de final de contrato, você possa assinar um pré-contrato com outro clube. E aí o jogador sai de graça. Então, quando chega ali faltando de 1 ano e meio, 2 anos para acabar o contrato, você já tem que renovar, você tem que identificar no seu plantel quem é que tem potencial e já renova. Por quê? Porque senão esse cara vai sair de graça. O que está acontecendo no Corinthians com o Romero? Justamente isso. Claro. O Romero quer o sair que de o Pet graça, fala, o Corinthians não quer dar o que ele dá. Os brasileiros demoram então não vai muito a jogar. renovar. Agora, falta, eu acho que no... E assina pouco tempo do contrato. tempo. 1 ano, 6 meses, você presta, não sei O que eu acho que falta é uma visão mais macro, assim. Porque, por exemplo, hoje os clubes, é muito fácil para os clubes, eles estão com dificuldades financeiras, vender um jogador resolve imediatamente. O que é uma visão mais macro? É que se você tiver mais bom jogador aqui, você vai ter uma liga melhor, você pode vender melhor essa liga, porque hoje o Campeonato Brasileiro não tem interesse lá fora. Não tem interesse, essa é a realidade, nenhum interesse. Mas se a gente tivesse times mais fortes, com mais jogadores, todo mundo podia crescer junto. Mas isso, cara, está muito distante, porque os clubes precisariam pensar numa solução conjunta, entender o futebol brasileiro como parte de todos. E os clubes, eles pensam apenas neles próprios, só querem saber da sua situação individual. Então a gente está há anos-luz nesse mundo que a gente gostaria de ver. Os clubes teria que ter uma lei que protegesse mais os clubes em relação aos jogadores da categoria de base. Sabe? Porque o Palmeiras vendeu esse jogador não só porque precisou vender, mas também porque não tinha como. Chega lá, o garoto vai sair, você tem que fazer um contrato de 5 anos, você tem que vender. Hoje é assim, Agora, você pode fazer o primeiro contrato quando ele tem 16 anos, de 5 anos. 3 também. Mas o tempo máximo é 5 anos que você pode fazer. Agora, por exemplo, falando do Romero, ele está no direito dele, mas eu acho uma sacanagem, cara, fazer assim. Porque... De quem? Do Romero. Do Romero? Do empresário do Romero também. O Romero é um tipo de jogador que o Corinthians ajudou pra cacete, meu. Foi comprar, ele era garoto, não jogava, não tinha projeção nenhuma. Chegou aqui no Corinthians, tudo bem, foi muito criticado no início, mas foi conquistando por força dele, né? Por mérito dele, um espaço no Corinthians. Ele virou a ser um jogador muito importante no Corinthians.
que eu acho que hoje ainda faz falta, o estilo do Romero no elenco, faz falta, e aí você fica empurrando com a barriga para sair gratuitamente mesmo para um outro clube, cara, sem reconhecer o que o clube te ofereceu. Eu sei que o futebol é assim, eu sei que quando eu falo Poderia também... ter oferecido antes também. Poderia ter oferecido renovação do contrato quando foi campeão em 2017. Poderia. Não fizeram. Tudo aí, É o que o Pet poderia também. Os clubes Poderia. demoram a Mas, renovar. por exemplo, É o que a cara, gente fala. é questão de valores, na minha opinião. É questão de valores, tanto de clube, que vê um lado comercial dele, e tanto do jogador, que vê o lado dele. Aí, nesse meio todo, Pet, existem valores. Existem valores de... gratidão e o caramba. Porque eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que vários outros jogadores fizeram isso. Eu joguei no Ascoli. Meu contrato era de 3 anos. Eu fiz 3 anos de contrato com o Ascoli. No terceiro, o Ascoli caiu para a Série B. Eu tinha como ir para o Torino, Bari, tinha outros times para jogar. Eu não consegui ir embora. Porque quando eu cheguei no Ascoli, estava na Série A. Eu não consegui. Eu não achei certo aquilo. Não achei que seria correto da minha parte fazer isso. Tu fez uma meia-culpa, né? Eu fiz mais um ano de contrato. E aí, sim, tem vários itens no contrato lá que era bom para mim, né? Porque eu deixei de ganhar indo fora. O presidente do Ascoli fez vários pontos. Se eu fizesse X gols, se eu tivesse X partidas, se subisse, que eu ia ganhar um dinheiro e tal. E fiquei mais um ano para tentar fazer com que o Ascoli subisse e eu fosse embora com a consciência tranquila. Subiu. Fui embora com a consciência tranquila. Mas se não sobe, aí eu ia embora com a consciência tranquila. Porque eu tentei, eu não larguei na mão. O Marcos fez isso com o Palmeiras. O Marcos fez isso com o Palmeiras. Agora, tem uma questão que é... Primeiro que assim, a produção confirmou. O Brasil era o país com o maior número de jogadores na Champions. 70 jogadores brasileiros nessa atual edição da Champions. E a convocação são sempre os mesmos. Só 4 times de toda a Liga dos Campeões não tinham jogadores brasileiros. Nenhum clube favoritaço. Borussia Dortmund, Vitória Pilsen. Por isso que não era favorito. Young Boys. Oi? Por isso que não era favorito. Não tinha jogador brasileiro. Agora, tem uma questão hoje que eu acho que é uma... A gente fala pouco dessa questão de mercado, mas o que está pegando hoje com essas renovações é o seguinte também. Quando acaba o contrato, o jogador pode ir embora sem nenhum custo. Lógico. Né? E eles estão começando, já há algum tempo, pedindo luvas para renovar. Foi o caso do Guerreiro no Corinthians, por exemplo. Não, eu quero renovar, mas eu quero uma luva de 15 milhões porque o Flamengo está me oferecendo 15 milhões. Aí o Corinthians fala, poxa, eu não tenho que te dar luva, você já é meu jogador, eu já paguei a luva lá atrás, eu quero só renovar o contrato. O jogador falou, não, então eu vou para outro. E a situação do Romero é um pouco semelhante. Ele quer ganhar um prêmio, um bônus pela renovação. E o Corinthians entende que por ele ser jogador já do clube, não tem que pagar. E tá nessa queda de braço. Tem que ter. Quem tá errado? Tem que ter O pensamento. Mas quem tá errado? Pensamento. Mas quem? O jogador ou o clube? Pensamento em geral. Por que estou colocando dessa forma? O que acontece? Quando você compra jogador, você paga. Sim. Se ele tem carta branca, que chama na Europa, é luva. Então, você não precisa me pagar por mim. Então, não precisa pagar por outro. Dá um pouco menos para mim. Isso que acontece há muito tempo no futebol. Sim. Então, não se pega agora surpreso, não, porque aí agora... Quanto pagou o Flamengo para trazer os jogadores agora? Sim. Então, para o Flamengo quer ficar com um jogador que é dele, não precisa pagar 20, 30, 50 milhões... Dá para o cara com 5 milhões. Qual é o problema com isso? Isso aí tá certo. E te custa menos. Sim, não. Eu não tomei partido. Apenas disse que é uma realidade. Pensamento. Daqui a 5 anos, o Arrascaeta sai de graça do Flamengo. Pensa antes se vale ou pensa antes para vender. Perfeito, você tem razão. Você tem que renovar antes de... O que acontece? Você hoje em dia você está negociando o contrato do jogador. Você não negocia o jogador. Quando clubes entenderem isso, e todo mundo na mídia, você negocia um contrato que tem. Esse é o teu valor. Quanto o contrato é forte, tanto o valor ele tem. Logicamente que o produto desse contrato valoriza ou não. Eu só não gosto quando vira jogada. Isso. Aí eu não gosto. Com o Romero, tá sendo jogada. É jogada, cartada. Aí, porra, aí não... Caramba, cartada, jogada, usar uma coisinha que tem na rede para eu encurralar o clube que você jogou, que te fez revelar que o Romero não jogava em nenhum lugar, veio no Corinthians, virou um jogador até top. Você encurrala esse clube, porque o clube fica refém de uma jogada sua. Eu acho muito feio, cara. Ó,